Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre o outro componente da bioquímica, né? Além dos sais minerais, da água, dos carboidratos, dos lipídios, nós vamos falar aqui sobre proteínas. Mas o que são as proteínas? Proteínas são componentes, são unidades formadas por unidades formadas por uma amina e um ácido carboxílico, ou carboxila, tá? E um radical. Então, nós temos aqui a conformação da ligação peptídica, né? A ligação, assim, de uma amina e, o ácido, e a carboxílica, né? O hidrogênio e hidroxila, tá? Que é a ligação. Nós temos dois tipos, os oligopeptídeos, formados por vários peptídeos, são as unidades menores, as menores unidades. As menores unidades de uma proteína são os aminoácidos. Depois nós temos os peptídeos, que é a junção, a ligação desses aminoácidos. E, por fim, a união de mais peptídeos, nós temos as proteínas, né, os polipeptídicos. Podem ser naturais ou essenciais. Naturais foram produzidos pelo próprio corpo humano, essenciais se foram ingeridas. Então, nós temos também a sua estrutura de ligação dessas proteínas, a sequência desses peptídeos, né, desses polipeptídeos em forma linear. Tem também a forma helicoidal, né, que é formada pela alfa-hélice, pela ligação alfa-hélice, como se fosse um cabo de telefone, né, e o que dá essa união, né, essa conformação secundária da proteína, como a gente pode ver aqui, seria mesmo as pontes de hidrogênio, certo? A principal ligação que dá essa conformação. Será as fontes de hidrogênio. E proteínas que estão em essa conformação no corpo humano são basicamente a queratina e o colágeno. O colágeno, né, na pele, também tem no cabelo, e a queratina no cabelo também, certo? Que dá essa firmeza, né, muito associado com a estética. A terceiro tipo de estrutura é a terciária, tá? Ela é a junção de várias formas helicoidais, né, estruturas secundárias. E essas ligações, essa estrutura, ela se forma, né, ela se constitui a partir de pontes salinas. Essas pontes salinas, aqui é um exemplo, tá? Pontes salinas a gente vai ver muito em química e eletroquímica, tá? A gente vai ter essas pontes salinas além das ligações de hidrogênio, tá? Que vai reforçar essa conformação. Um exemplo de proteína bastante famosa que há no metabolismo é a mioglobina, né? Que tem essa conformação terciária. E a quaternária, a última, né? A conformação quaternária é essa aqui que tem um emaranhado de ligações do tipo terciário, de estruturas terciárias, né? Um exemplo clássico são as hemoglobinas, né, associadas com o transporte de oxigênio no sangue. Tá? E caso, o que faz com que essas estruturas se desfaçam, né? Isso é a desnaturação através de alta temperatura ou por um componente radioativo ou outro do tipo. Nós temos aí essa desnaturação, na verdade, dessas proteínas, dessas estruturas. Por isso que a febre é bastante preocupante, né? A alta febre é muito preocupante porque acaba provocando a desnaturação dessas proteínas, assim como o ovo, quando é cozido, a desnaturação dessas proteínas, das proteínas do ovo. Funções. Quais são as funções das proteínas? São basicamente 6 funções, né? Coloquei aqui um mnemônico EITCC, que é a de estruturar, primeiramente, né? O colágeno, a estruturação, a função imunológica, né? Hormonal. Nós temos função estrutural, como eu falei, a quitina, o colágeno,
tem essa função de fazer essas ligações, proporcionar maior estrutura ao componente imunológico que está associado com a defesa, né, dos anticorpos, né, a defesa nata, a imunidade nata e imunidade secundária, né? Tem aí a produção de anticorpos, de linfócitos e de proteínas ao redor desses linfócitos, que são proteínas que são associadas a esses, ligadas os, o que os anticorpos devem combater, né? O corpo estranho, o micro-organismo. Então, os linfócitos B, T fazem essa D porque é produzido no baço, T porque é produzido no timo. Então, nós temos as células T, né, referentes, e esses anticorpos que fazem esse combate, né? Nós temos a imunidade inata, a imunidade adquirida, esses dois, as barreiras epiteliais, os fagócitos, as células dendríticas, né? O complemento, as células NK. É um resuminho de imunidade, né? Imunologia adaptativa e inata. Então, nós temos aí entre os exemplos de função a imunológica, estrutural e a hormonal. Né? A hormonal, que é a produção, está associada com a produção de insulina, o glucagon, né? São todos, o GH, hormônio do crescimento, são todos proteínas, né? Produzidas no organismo. Dando continuidade às funções, nós temos uma função de TCC, né? Então, catalisadores, contração muscular e transporte. Primeiro, associado a catalisadores de reação químicas, né? Essas enzimas que aumentam a energia de ativação e aceleram a reação. Os fatores que aumentam essa energia é temperatura, enfim. Contração muscular, actina, miosina é um exemplo, né, de proteínas que influenciam aí, que acabam podendo facilitar a ocorrência, né, possibilitar a ocorrência desses fenômenos, desses processos, como contração e relaxamento do músculo, e transporte da hemoglobina também, certo? Então, nós temos esses aí, o sítio ativo, o substrato que se liga à enzima, tá? E aqui o sítio ativo, enzima, o sítio ativo, substrato, tá? Necessário ter esse conhecimento aqui. Glicocálise, aqui provavelmente é uma célula, podendo ser de um vírus, por exemplo, que deu glicocálise. São estruturas para reconhecimento de outros seres, né? Hormônio, bactéria, no que pode ou não entrar, né? É importante o glicocálise para ele fazer essa seleção de proteínas, né? Transmembranares, que as proteínas entram aqui dentro da célula e saem também. Então, tem essa questão, né, de transporte, contração muscular, catalisadores, enfim. Só para dar um adendo sobre as enzimas, nós temos aqui uma enzima, que é o substrato, essa região a qual a enzima se liga ao substrato chamado de sítio ativo, tá? Então, nós temos aqui essas enzimas, que são os fatores que influenciam, elas são formadas através de expressão gênica, assim como as proteínas. Toda proteína, toda enzima é proteína, mas nem toda proteína é enzima, tá? São formadas através de expressão de genes, não são consumidas durante a reação, diminui a energia de ativação e acelera, na verdade eu falei o contrário, né? Aumenta a energia de ativação, mas aqui diminui a energia de ativação das reações e aceleram as reações químicas, né? Funcionam como catalisadores biológicos. Os fatores que influenciam a concentração de substrato, inibidores e ativadores, temperatura e pH. Como eu tinha dito, temperatura, pH, concentração. Se tiver muito substrato, né, muito disso aqui, inibidores de ativação, aí por isso que está associado com ativação de genes, né, expressão genética.
Que outro exemplo? A enzima se encaixa sobre substrato específico. Enzima, substrato, sítio ativo, complexo, enzima, substrato e forma os produtos. Tá? Aqui nós temos o modelo chave fechadura. Enzima e substrato. Tá? Atuam sobre o substrato reagente, modelo de ajuste induzido. Alta especificidade com o sítio ativo. O sítio ativo se ajusta sobre o substrato específico. Então, nós temos aí a enzima e o substrato sempre vai ter que ser específico para aquela enzima, aquele sítio ativo, senão eles não se ligam, não se expressam. Ok? Os fatores, nós falamos na expressão gênica, diminuição catalisadores por diminuir a energia de ativação, certo? Então, já falamos aqui das funções, ou da estrutura básica das proteínas, das estruturas da classificação, da unidade básica da classificação, das funções, nós falamos das enzimas, né, lá dentro, e entre outros lugares que encontramos proteínas, são os cabelos, na lã, nascerem unhas, carapaças, chifres e penas dos seres vivos, né, petialina, são várias proteínas, né, até porque os aminoácidos são vários também, né, nós temos aí tiamina, uracila, são esses componentes aqui dos ácidos nucleicos, né? Aqui nós temos os aminoácidos, glicina, alanina, valina, né? Todos eles com o ácido, o acarboxilo e amina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, tripofano, prolina, todos eles aqui com suas siglazinhas. E a partir da reunião desses aminoácidos formam os ácidos nucleicos, né? A partir a uracila, adenina, citosina, guanina, tirosina, tá? Então, adenina, citosina, guanina, tirosina. Aí aqui surge a partir da junção de timina com guanina, leucina, timina, timina e adenina. Nós temos uracilocina também, timina e citosina, fenilalanina. Timina, nós temos fenilalanina também, timina, guanina, trifosfato, timina, guanina e adenina, para parar aqui, se for numa expressão gênica, né, nós temos a replicação, a transcrição da proteína e a tradução. Na tradução, nós temos essa conformação aqui, né? Nós temos a que inicia o ACG, se não me engano, e a que para, né? Essa proteína, até se estiver pronta, a receitinha ali, o comando de pare. Então, nós temos aqui a conformação dos aminoácidos a partir da junção desses ácidos nucleicos, tá? Os ácidos nucleicos, então, são esses 4. E a junção desses ácidos nucleicos formam os aminoácidos. Questão. A maioria das proteínas transmembranas são hidrofílica. Um exemplo é aquaporinas, né? Elas fazem essa transporte ali para dentro da célula e fora da célula. Qual tipo de inibidor se liga no sítio ativo da enzima? Inibidor seria inibidores competitivos, não competitivos, seria o substrato, né? Ali. Qual a unidade formadora das proteínas? Amina, carboxila. Das proteínas seriam aminoácidos, quer dizer, a unidade formadora, a unidade essencial seriam os aminoácidos. Né? Depois os peptídeos e depois as proteínas. Que proteínas ajudam na condensação das moléculas de DNA nuclear? Estonas.
tá? O que é correto afirmar sobre as enzimas? Reações em meio aquoso, né? Diminui a energia de ativação e aumenta a reação. Como as enzimas aumentam a velocidade da reação? Diminuindo a energia de ativação. Quais enzimas unem os fragmentos do DNA para formar organismos geneticamente modificados, DNA ligase? Qual a estrutura proteica das enzimas? Terciária, tá? Das enzimas, ela tem a estrutura terciária, tá? Quais enzimas auxiliam a cortar o material genético em fragmentos? Enzimas de restrição, ok? Além de serem as macromoléculas mais abundantes nas células vivas, as proteínas desempenham diversas funções estruturais e fisiológicas no metabolismo celular. Com relação a essas substâncias, é correto afirmar que são todas constituídas por sequências monoméricas de aminoácidos e monossacarídeos? Não. B. Além da função estrutural, são também as mais importantes moléculas de reserva de energia e de defesa? Não. São formados pela união de nucleotídeos por meio dos agrupamentos de amina e hidroxila? Não. D. Cada indivíduo produz as suas próprias proteínas, que são codificadas de acordo com o material genético? Sim. A sua estrutura é determinada pela forma, mas não interfere na função ou especificidade. Analise a figura a seguir, que mostra a mudança na estrutura terciária de uma proteína enzimática, pela modificação das condições às quais ela está exposta. Então, nós temos a proteína na forma original, terciária, e após uma temperatura, pH, radioatividade, ocorreu aqui a proteína, algo que a proteína, ficasse com a proteína é toda desestruturada. E esse fenômeno se chama desnaturação, tá? Segundo, proteínas são moléculas essenciais à vida atuando como enzimas, né? Hormônios, anticorpos, antibióticos e agentes antitumorais, que são antitumores. Além de estarem presentes nos cabelos, na lã, na seda, nas unhas, carapaças, chifres e penas dos seres vivos, em relação às proteínas, é correto afirmar que são biopolímeros constituídos de aminoácidos que são unidos entre si por ligações peptídicas. Está corretíssima. Letra A. É a letra A. B. A produção dessas moléculas se dá sem gasto de energia pelos organismos, já que os aminoácidos provêm da alimentação. Não. C. Todas as proteínas possuem peso molecular idêntico, característica especial dessas moléculas. Não. D. Apesar da diversidade da construção e da estruturação de seus aminoácidos, moléculas apresentam, no seu conjunto, a mesma velocidade de degradação no meio ambiente. Não. Letra E. A grande variabilidade biológica dessa molécula permite sua utilização para fins de identificação pessoal da mesma forma e com a mesma precisão que os exames de DNA. Não. A letra A mesmo, biopolímeros formados por aminoácidos e ligados por ligações peptídicas, ok? Ligações peptídicas, ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, ligações salinas, enfim, pontes salinas. Enfim, então, essa é a nossa aula sobre proteínas. Nós vimos aqui que as proteínas são formadas pelo composto amina e uma carboxila. Ela tem as suas classificações, né? Classificações de acordo com a produção interna, a produção pelo organismo ou não, né? Naturais essenciais ou não essenciais. Nós temos também a classificação de acordo com estruturas, né? Estrutural. Nós temos a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Lembrando que as enzimas são terciárias, tem exemplos de cada enzima de acordo com a sua estrutura, né? Nós temos a classificação de acordo com as estruturas, nós temos também as funções, as 6 funções, né? TCC, que é hormonal, estrutural, imunológica,
T de transporte, C de catalisadora e o outro C é de, não lembro, não me recordo, mas são essas seis funções. Além disso, nós temos uma ênfase aqui nas enzimas, tá? Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui na nossa aula sobre proteínas e até a próxima.